Olá, graça e paz, eu sou a teóloga Márcia Euco e este é o programa Me Explique a Bíblia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do livro de Atos. No capítulo anterior, o 19, nós terminamos estudando uma situação, um tumulto que houve, no teatro de Éfeso, lá na cidade de Éfeso. Paulo estava lá pregando e lá eles eram adoradores da deusa Diana, Ártemis. Inclusive, eles tinham o templo da deusa Diana lá na cidade, que rendia muito lucro para muitas pessoas. E Paulo resolveu explicar para eles que Diana era um artefato feito por mãos humanas, era só uma escultura, não era algo divino. E o povo não gostou e se tumultuaram, se agitaram, se levantaram contra Paulo, contra a mensagem, porque ficaram preocupados que se ninguém acredita mais que Diana é uma deusa, que Diana é divina, então ninguém mais vai comprar as coisas de Diana. E ali houve uma grande revolta dentro, do teatro de Éfeso. E aí agora o capítulo, então, que a gente vai estudar agora, o capítulo 20, começa logo depois que termina este grande tumulto. Ouça. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e os animou. Depois se despediu deles e foi para a província da Macedônia. Atravessou toda a região animando os cristãos com suas mensagens. Aí chegou à província de Acaia, onde ficou 3 meses. Quando já estava pronto para ir à província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então resolveu voltar pela Macedônia, e junto com ele foram as seguintes pessoas: o bereano Sópatro, filho de Pirro, os tessalonicenses Aristarco e Segundo, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Eles foram na frente e nos esperaram na cidade de Troade. Então, Lucas está contando, o nome de alguns companheiros de Paulo e que eles seguiram viagem antes de Paulo. Paulo ficou em Acaia mais 3 meses. Ele estava fazendo viagens rápidas em todas as igrejas porque ele queria deixar alguma mensagem, alguma diretriz, sobre a doutrina da igreja. Mas ali em Acaia ele ficou 3 meses. Quem sabe era um período de frio, onde as viagens ficam mais difíceis, e aí Paulo ficou um pouquinho mais ali. E ali em Acaia foi onde Paulo escreveu a sua carta aos Romanos. Nós vamos estudar mais para frente a carta aos Romanos. Então, alguns companheiros de Paulo seguiram viagem antes, saíram de Acaia e ficaram esperando Paulo lá em Troade. Quem eram eles? O Sópatro era de Bereia. Bereia é aquela cidade que Paulo visitou depois de Tessalônica. E o texto diz assim, que lá em Bereia, os bereanos eram educados. Eles ouviam Paulo apresentando a mensagem, ouviam com educação, mas depois eles iam confirmar nas escrituras se o que o Paulo falou era certo, se era verdade, ok? Tem o Aristarco era tessalonicense, ele inclusive foi preso com Paulo certa vez. Paulo o cita algumas vezes nas suas cartas. Tem o Segundo, ou Secundus, como fala em grego, só sabemos que ele era tessalonicense. Tem o Gaio era um macedônio que mantinha uma igreja na sua casa, acompanhou Paulo algumas vezes. É possível que seja o mesmo cristão que o apóstolo João fala em sua 3ª epístola, e ele diz que ele é um irmão que ele ama. Pode ser que seja o mesmo Gaio, esse Gaio que estava enquanto Paulo ainda exercia seu ministério. Tem o Timóteo, Timóteo vocês já conhecem, não precisa explicar muita coisa. Nós vamos estudar mais adiante a carta que Paulo escreveu a ele, a primeira e a segunda carta. Tem o Tíquico, quando escreve carta aos Efésios e aos Colossenses, Paulo fala de Tíquico que ele é um querido irmão, um servo fiel e trabalhador no Senhor. Olha que elogio que Paulo faz a Tíquico. E tem o Trófimo.
Paulo levou uma surra porque levou o Trófimo para dentro do templo e os judeus não gostaram porque achavam que ele era gentil. Nós vamos estudar isso no próximo capítulo, ok? Depois da festa dos pães sem fermentos, nós partimos da cidade de Filipos. 5 dias depois, nos encontramos com eles em Troade e ficamos ali uma semana. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no 3º andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela e, como Paulo falou durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: "Não se assustem, pois ele está vivo." Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Paulo tinha muitas coisas para falar para todos, porque mais adiante vamos ver que Paulo não vai mais voltar ali. Paulo está ansioso para falar nas várias igrejas as suas últimas diretrizes, seus aconselhamentos, porque ele sabe que ele não vai mais voltar para essas igrejas. Então era tarde da noite e ele continuou falando, já fazia horas que ele estava falando. Ele era de noite, tinham muitas lamparinas acesas por causa da escuridão da casa. Todos já estavam bem cansados. Havia um jovem sentado na janela, porque estava muito cheio o lugar, e esse jovem cochilou na janela e caiu do 3º andar. Quando ele caiu, ele morreu na queda, né? A maneira como ele caiu, não sabemos, mas à altura de 3 andares ele morreu. Então, o texto vai dizer que Paulo desce e vai ver o que aconteceu, e todos já tinham comunicado que o rapaz morreu. Paulo abraça, ou como pode ser traduzido também, deita-se sobre aquele jovem, abraça ele, né? E ele volta à vida. Ele voltou à vida. Então levaram ele de volta para continuar ouvindo a mensagem. Paulo ceou com todos, continuou falando por mais horas, e depois levaram o jovem para casa vivo. Como os companheiros de Paulo já tinham seguido viagem antes, enquanto isso está acontecendo, parece que Paulo está com Lucas, e se mais alguém ficou com ele não sabemos, mas o texto vai falar então sobre os seus companheiros que já viajaram. Nós fomos na frente e embarcamos no navio que nos levou até o porto de Assos, onde devíamos esperar Paulo. Ele mandou que fizéssemos isso porque queria ir por terra até lá. Quando ele se encontrou conosco em Assos, nós o recebemos no navio e seguimos viagem até a cidade de Mitilene. Daí partimos dali e no dia seguinte passamos perto da ilha de Quios. No outro dia já estávamos na ilha de Samos e um dia depois chegamos ao porto de Mileto. Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso para não ficar muito tempo na província da Ásia. Ele estava com pressa, pois queria chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Bem, então ele está passando por várias cidades, porque ele quer deixar uma mensagem em cada igreja, porque são as últimas vezes que essas igrejas vão ter a presença dele. Eles ainda não sabem, né? Então agora você presta atenção nesse discurso que eu vou ler, porque ele é comovente, né? Paulo vai fazer um discurso de despedida, né? Ele sabe que não voltará mais a esta igreja nem as outras que ele estava passando agora. O Espírito Santo já tinha avisado Paulo, já tinha dado sinais em cada cidade, avisando que o fim estava próximo, muitos sofrimentos estavam aguardando o Paulo. Então, nesse discurso que eu vou ler agora, que Lucas narrou,
Paulo quer falar tudo o que ele pode, né? Da mesma forma que agora a gente viu ele discursando várias horas em Troade. Então, por isso ele está se esforçando para passar em todas as igrejas e deixar uma mensagem de ânimo, uma mensagem de sã doutrina, um fechamento para o seu ministério, ok? Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente e também nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus e agora sei que vocês não vão me ver mais. Por isso, com toda certeza, eu afirmo hoje que se algum de vocês se perder, eu não sou o responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio. Essa é a despedida de Paulo desse grupo de pessoas. Paulo deu um relatório do seu ministério, fez um resumo, demonstrou que está tranquilo porque ele fez tudo o que ele podia fazer por aquelas igrejas, por aquelas conversões. Ele diz que o Espírito Santo mandou ele ir para Jerusalém e o Espírito Santo também já havia avisado mais de uma vez para ele que grandes sofrimentos estavam no seu futuro, no seu destino, né? Ele diz que o mais importante para ele não é a sua vida, é a sua missão, né? Então ele está empenhado em anunciar o Evangelho, mesmo que isso custe a sua vida.
Ele faz um apelo à unidade cristã e ao cuidado pastoral daqueles que aprenderam, o evangelho com ele. Ele diz que as ovelhas precisam ser cuidadas, E Jesus pagou um alto preço por essas ovelhas. Então o pastor deve ser um bom cuidador. Paulo também alerta a todos que no meio deles haverão pessoas com intenções espúrias. Haverão contendas, haverão mentiras, Jesus já havia avisado que essas coisas aconteceriam dentro da igreja. Ai daqueles que fazem essas coisas, elas prestarão satisfação ao Senhor dessa igreja. E elas terão a sua sentença, o seu juízo, a sua condenação, porque Deus é justo e as obras delas dentro da igreja de Cristo não foram bons frutos. Depois Paulo fala que ele sempre foi modesto, muito modesto. Nunca foi de ficar interessado em dinheiro. Enquanto cumpriu seu ministério, ele trabalhou para sustento próprio, para o sustento dos seus companheiros de ministério. Aliás, as ofertas que ele recebia era para ajudar os necessitados. No fim de seu discurso, ele se ajoelha e ele ora com seus irmãos. Ele avisou que eles nunca mais o veriam e todos o abraçaram e choraram. Foi um momento comovente. E depois, muito triste, eles o acompanharam até o navio. Meu irmão, minha irmã, existem pessoas que fazem a obra de Deus sem pensar em dinheiro, sem pensar em honra, sem pensar em fama, fazem por amor. Existem servos de Jesus que são parecidos com Jesus. Mas também sabemos que existem mercenários, manipuladores do evangelho, que inclusive fisgam ovelhas dentro do pasto de outro pastor, Eles tornam a sua igreja um show para atrair não mais novos convertidos, mas para atrair novos consumidores. Infelizmente, no meio do povo de Deus, existem estes infiltrados, que adulteram o evangelho para adequar aos pecadores. Em vez das pessoas abandonarem os seus pecados para se adequarem ao evangelho, esses mercadejantes, eles alteram o evangelho para que todos se sintam confortáveis com o evangelho. Então, se você não concorda com isso, não faça parte disso, não faça igual. Não reclame das igrejas simples. Não compare a igreja simples com essas igrejas midiáticas. Prefira a igreja que tem um louvor simples, mas verdadeiro. A igreja que é modesta, mas tem essa doutrina. O pastor que é simples e humilde, mas é fiel à obra do Senhor Jesus. É fiel ao sacrifício de Jesus na cruz. E ele realmente quer que mais pessoas conheçam o evangelho e se tornem salvas por Jesus. Então, para ele não importa a quantidade dentro da igreja dele, importa a quantidade de pessoas que vão para o paraíso com o Senhor. Então, se você não concorda com os pastores que usam o evangelho de maneira deturpada, procure não fazer igual a eles. Quando você compartilha alguma coisa, quando você compra livros, compra discos, se é desse grupo de pessoas que querem comercializar o evangelho, não se envolva. O evangelho para você está na Bíblia, o evangelho para você está nas obras aos necessitados, está na presença do Espírito Santo. Você sabe aonde está o erro, você sabe aonde está o certo. Fuja do erro, Seja a igreja de Jesus. Seja a igreja do caminho. O caminho é Jesus. Seja igual a Cristo. Aconselhe aqueles irmãos que você vê que estão ficando com a imagem deturpada. A imagem deles não está mais igual à imagem de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo imita o seu mestre. Ok? Então eu te aguardo no próximo programa. Seja abençoado em nome de Jesus.